Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Aqui na sala dessa casa eu peço a tua ajuda, eu peço o teu socorro. Aqui na sala dessa casa, Deus, cujas portas se abriram para a pregação da tua palavra. Aqui na sala dessa casa, onde a tua igreja se reúne. Aqui na sala dessa casa, onde nós estamos em nome de Jesus a te louvar e a te glorificar. Aqui na sala dessa casa, Deus, eu clamo pela tua ajuda. Eu clamo pelo teu socorro. Eu clamo pelo derramado do teu Espírito Santo, com sabedoria e conhecimento sobre a minha vida. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me a proclamar a tua palavra. E enquanto a tua palavra aqui estiver sendo pregada, que haja cura, que haja restauração, que haja libertação, porque a tua palavra é espada, espada afiada de dois gumes, é a tua palavra. Fala conosco, Pai. Aqui estamos para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e a primeira metade do versículo 2. Apenas um versículo e meio, vamos assim dizer, um versículo e metade de outro versículo, mas grandes coisas tem o Senhor a falar. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e a parte A do versículo 2. Assim diz a palavra de Deus: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Até aqui, por enquanto, amém? Amém. Meus irmãos, aqui nós encontramos o que a Bíblia chama de Gênesis, a criação, quando Deus, em sua infinita sabedoria e autoridade, criou os céus e a terra. Agora note que a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, no versículo 1. Aí no versículo 2 nós encontramos a informação de que a terra estava vazia e sem forma. E vazia e sem forma não somente, a terra também estava coberta por trevas. Meus irmãos, eu chego à conclusão de que o que estava causando aquela deformidade, o versículo 1 diz que a terra fora criada por Deus, mas no versículo 2 a Bíblia fala que essa terra estava sem forma, estava vazia. O que me leva a acreditar, o que o Espírito Santo traz ao meu coração como aplicação e como mensagem aos nossos corações, é que o que estava deixando a terra vazia e sem forma eram as trevas que aqui estavam. As trevas estavam pairando na terra, as trevas estavam perambulando pela terra, e as trevas estavam deformando. As trevas estavam esvaziando, as trevas estavam causando grande dor, grande sofrimento ali naquela terra que fora recentemente criada. E meus irmãos, assim é a vida de um homem e de uma mulher distante de Deus. Um homem, uma mulher distante de Deus é como uma terra deformada, é como uma terra vazia. Um homem, uma mulher sem Deus é uma vida, é um ser totalmente destruído. O coração arrebentado, a alma amargurada, a mente atribulada. Quando as trevas de Satanás começam a pairar sobre a vida de um homem, sobre a vida de uma mulher, inevitavelmente, meus irmãos, a destruição acontece. E como Satanás consegue lançar trevas na vida de uma pessoa? Na verdade, não é como, é quando. As trevas de Satanás se achegam na vida de um homem e de uma mulher a partir do momento que esse homem ou essa mulher decide não andar na presença do Senhor, decide não viver uma vida na presença de Deus. A partir do momento que um homem ou uma mulher, de livre e espontânea vontade, porque sim, meus irmãos, Deus deu liberdade. Deus, ele não criou o ser humano para ser como um gado no pasto. Deus não criou o ser humano para ser como um cachorro que vive ali no quintal ou dentro de casa, acorrentado. Deus não criou o homem para ser um animal domesticado.
Deus criou os animais domésticos para essa finalidade. Deus criou os animais selvagens para estar lá na selva. Mas o ser humano não foi criado por Deus para ser um animal selvagem ou para ser um animal doméstico. Deus criou o homem com liberdade de escolher, com liberdade de escolher o certo e o errado, o bom e o mal, o caminho da perdição ou o caminho da salvação. Mas infelizmente a natureza humana, não porque Deus assim fez, mas por conta da queda, por causa da desobediência, a natureza humana é inclinada a se afastar de Deus. A natureza humana é inclinada a não querer andar nos passos de Deus. A natureza humana, meus irmãos, assim que um recém-nascido, meus irmãos, quando uma criança está dentro do útero da mãe, aquela criança está submissa à vontade da mãe. Ela bebe porque a mãe bebe água, ela se alimenta dos nutrientes porque a mãe se alimenta ali com alimento. Uma criança dentro do útero está totalmente submissa à mãe, ou seja, ela não tem liberdade de escolha. Mas a partir do momento, meus irmãos, que uma criança nasce, a partir do momento que uma criança dá o seu primeiro chorinho fora da barriga da mãe, ali começa a maldição da desobediência. Foi no nosso primeiro dia de vida, foi no nosso primeiro minuto de vida que nós começamos a desobedecer a Deus, porque a natureza humana, o natural do ser humano, o natural de um homem e de uma mulher é sempre se afastar do Senhor e nunca o contrário. E nunca o contrário. E é nesse momento que Satanás consegue lançar trevas. É nesse momento que Satanás consegue lançar escuridão, e é a partir daí, é a partir do momento que o homem de livre e espontânea vontade começa a caminhar distante do Senhor, é que as trevas vêm e Satanás consegue tirar a forma. Satanás começa a deformar, Satanás começa a destruir a mente, a alma, as emoções. E a pessoa fica angustiada, a pessoa fica triste, a pessoa fica aflita, a pessoa sofre, mas mesmo naquele sofrimento, ela não toma a decisão de se aproximar da luz, ela não toma a decisão de se aproximar de Deus, ela não toma a decisão de buscar um socorro nas mãos do Senhor, porque infelizmente, repito, a nossa natureza humana, meus irmãos, mesmo no sofrimento, é tendenciosa a não querer Deus. Tem um ditado que está na Bíblia e que nem sempre é verdadeiro. Tem um ditado que diz o seguinte: quem não vai a Deus pelo amor, vai por causa da dor. Mas, meus irmãos, vocês sabiam que isso não é verdadeiro muitas vezes? Porque quantas e quantas pessoas que estão na dor, que estão no sofrimento, que estão ali com a vida toda destruída, mas ainda assim não abrem o coração para Deus? Conheci vários e conheço. Então, não está na Bíblia, mas é um ditado popular que parece ser verdadeiro, mas não é. E parece que a cada dia que passa, está se tornando cada vez mais mentiroso essa declaração. Quem não vai pelo amor, vai pela dor. Porque, repito, o povo está sofrendo, o povo está gemendo, o povo está sentindo dor e não quer saber de Deus. Misericórdia. A cada dia que passa, o coração está se endurecendo. Talvez um dia tenha sido verdade isso. Ah, fulano de tal, ó, que pena. Ele teve a oportunidade de ir pelo amor, mas agora que está sofrendo, decidiu ir para a igreja. Talvez um dia isso tenha sido verdade, mas hoje, como pastor, eu tenho observado que está mudando. Mesmo no mais terrível sofrimento, as pessoas estão endurecendo o coração para o Senhor, o que é um sinal do fim dos tempos. O que é um sinal. Porque a porta que é apertada, o caminho que é estreito, vai ficar cada vez mais estreito, vai ficar cada vez mais apertado, vai ficar cada vez mais estreito, meus irmãos. Mas essa palavra que fala que a terra estava vazia, que a terra estava sem forma e as trevas ali estavam oprimindo. Mas aí aconteceu algo. Aconteceu algo, meus irmãos, que está relatado aqui no versículo 3. No versículo 3 de Gênesis capítulo 1, a palavra de Deus diz: então Deus disse, haja luz, e houve luz. Meus irmãos, diante daquele mundo que estava deformado, diante daquele mundo que estava vazio, diante daquele mundo que estava sendo destruído pela opressão das trevas, a palavra que saiu da boca de Deus não foi o seguinte: que haja prata,
que haja ouro, que haja bens materiais, que haja diamantes, que haja fortunas e fortunas, não. A palavra que saiu da boca de Deus foi que haja luz. E houve luz. E meus irmãos, quando Deus disse haja luz, o que surgiu não foram as estrelas no céu. Quando Deus disse haja luz, o que surgiu não foi a lua. Quando Deus disse haja luz, o que surgiu não foi o sol. Mas pastor, o que é essa luz? Meus irmãos, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo estava no princípio. Jesus Cristo estava no princípio da criação. Jesus Cristo, ele não surgiu. Jesus Cristo, ele não apareceu quando o anjo Gabriel foi ali visitar Maria e o Espírito Santo repousou sobre ela e aquele mistério aconteceu, a virgem engravidou. Jesus não surgiu ali, Jesus não apareceu ali, Jesus sempre existiu. E a palavra de Deus diz que ele estava no princípio. Então, quando Deus abriu a boca para dizer, meus irmãos, haja luz, na verdade ele estava dizendo, haja o meu filho amado. Diante das trevas, diante da escuridão, diante desse mundo sem forma, diante deste mundo vazio, que haja o meu filho amado. E a palavra de Deus confirma isso no Evangelho de João, capítulo 8. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, meus irmãos, Jesus Cristo abriu a boca para dizer o seguinte: eu sou a luz do mundo. Glória a Deus. Aleluia. Gênesis capítulo 1, versículo 3, Deus disse, haja luz. E no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, Jesus, ele diz, eu sou essa luz. Eu sou a luz que dissipa as trevas, eu sou a luz que dissipa a escuridão, eu sou a luz que dá forma ao que está sendo deformado, eu sou a luz que preenche o vazio daquele que está com o coração vazio. Jesus, o nosso Salvador, é a luz que cria, é a luz que dá forma, é a luz da nossa salvação. Sendo assim, meus irmãos, é impossível estar livre das trevas que é Satanás sem Jesus. Sem Jesus é impossível fugir da escuridão. Sem Jesus é impossível fugir das trevas. Sem Jesus é impossível a nossa vida ter uma forma de felicidade, forma de alegria, forma de um homem, de uma mulher verdadeiramente em paz. A luz que é Jesus, meus irmãos, dá forma ao coração do homem, ao coração da mulher. E como as trevas de Satanás, meus irmãos, estrangulam o coração de uma pessoa. Como as trevas de Satanás amassa. Existe um ditado, né? Tá comendo pão que o diabo amassou. Meus irmãos, Satanás não amassa pão não, acredite. Se você jogar um pão no chão, Satanás não vai amassar. Mas Satanás com os pés dele está amassando a vida de muita gente. Satanás pisa, Satanás sapateia, Satanás samba. Satanás samba e rebola ainda. Ele samba e rebola pisando na vida, na alma, no coração de muitas pessoas que de livre e espontânea vontade querem continuar vivendo uma vida deformada, vivendo uma vida vazia, vivendo uma vida na opressão das trevas. Mas nessa noite Deus está dizendo, haja luz. Nessa noite Jesus Cristo está dizendo, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas. Eita, meus irmãos. De vez em quando a Coelba nos deixa sem energia. De vez em quando acontece um problema, a luz se apaga. Se a gente não tiver dinheiro para pagar as faturas, os talões de energia, a Coelba corta. Mas Jesus não. Quando um homem, quando uma mulher de todo o coração se rende a Jesus, essa luz que é Jesus começa a brilhar sobre as nossas vidas. E essa luz não pode ser cortada, essa luz não é interrompida, essa luz brilha e resplandece para todo sempre. Essa luz que é Jesus, essa luz que é Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, está disponível para mim, está disponível para você. Cabe a cada um de nós tomarmos a decisão de viver na luz e de nos render
a essa luz que é Jesus Cristo. Porque é a partir daí, meu irmão Joilson, que a nossa vida começa a tomar forma. Nas trevas e na escuridão, a nossa vida tem uma forma de morte. É inevitável não citar o Neto, mas até um ano e meio atrás, quem olhava para o Neto via um homem deformado. E era literalmente deformado, o rosto deformado, cortado, sangrando. A última conversa que eu tive com o Neto, antes dele ir para a clínica de recuperação, os dedos dele estavam todos queimados. Ou seja, o Neto estava sendo deformado. Fisicamente, aparentemente, ele estava sendo deformado, mas a alma dele também estava na mesma situação, ou talvez pior. Mas ele entregou a vida para Jesus. E Deus disse sobre a vida do Neto: haja luz e haja luz. E essa luz começou a brilhar sobre a vida deste homem. E quem olha para o Neto hoje glorifica o Senhor. Quando eu ando com o Neto pela rua, as pessoas param e comentam: Neto, como é que você está, Neto? Você está bem? Olha só para você, Neto. Porque as pessoas não estão olhando mais para o homem deformado, estão olhando para um homem que está debaixo da luz de Jesus. E essa é a realidade, meus irmãos. Quando a luz que é Jesus brilha sobre nós, a forma de Deus, a forma que Deus tem para mim, a forma que Deus tem para você, começa a se estabelecer. E sabe qual é a forma de Deus, meus irmãos? A forma de Deus é Filho de Deus. Não existe outra forma para o homem, não existe outra forma para a mulher. A forma que Deus quer para mim, a forma que Deus quer para você, a forma que Deus quer para cada um de nós, é a forma de filho e filha de Deus. E isso só é possível se nos prostrarmos diante da luz que é Jesus e permitir com que essa luz mude a nossa vida por completo. Amém? Essa é da palavra ser ministrada aos nossos corações. E eu quero finalizar orando pelo Joilson e pela Fernanda. Vem aqui, meus irmãos, para que eu ore pela vida de vocês, aqui na sala da casa de vocês, que tem nos recebido. Amém? Amém. Irmã Fernanda, vem aqui pra gente orar, minha irmã. Aleluia. Vou orar por vocês dois novamente. Aleluia. Deus Pai amado. Glória a Deus. Vem, fecha os olhos. Aleluia. Senhor Deus, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Senhor Deus. A tua palavra nos revelou luz, a tua palavra nos revelou Jesus. A tua palavra, meu Deus amado, resplandeceu a revelação que Jesus Cristo é a luz do mundo, que Jesus Cristo é a luz da nossa vida. E mediante essa palavra, Deus, eu clamo: resplandeça a tua luz sobre a vida deste homem, resplandeça a tua luz sobre a vida dessa mulher, e que a tua luz, amado Deus, venha brilhar e resplandecer sobre a vida desse casal, dissipando trevas e escuridão. Que o teu Espírito Santo ajude este homem, ajude esta mulher a andar na tua luz, a seguir Jesus de todo o coração, e que andando na luz, Senhor, eles sejam restaurados, eles sejam transformados, que andando na luz que é Cristo Jesus, esse homem e essa mulher se convertam em servos do Senhor, cheios da presença do Senhor. Abençoe essa casa, abençoe esse lar. Brilha a tua luz nessa casa, brilha a tua luz nesse lar, e que a paz do Senhor, ó Deus, esteja repousando nessa casa, esteja repousando sobre este homem, sobre esta mulher, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão Wilson, irmã Fernanda, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém, irmãos.